Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora à atualização das últimas do que tá pegando nas redes sociais. Felipe Neto se envolve em polêmica com Tiro Lipa. Galera, Felipe Neto se irritou com as fake news em seu nome nesta noite de sexta-feira. Felipe Neto, assim como diversos famosos, se comprometeu a doar 70 cargas de oxigênio para Manaus, mas quando realmente ele foi fazer a doação, percebeu que não era tão fácil. Descobriu que a logística para enviar do Rio de Janeiro para Manaus era muito complicada. Não podia se enviar esse oxigênio em qualquer tipo de avião, como qualquer mercadoria que compramos pela internet. O transporte é um transporte especial e leva tempo para conseguir. Foi quando Felipe entrou em desespero e usou as redes sociais para comentar isso, que ele fez a doação, mas que não tinha como fazer esse oxigênio chegar até Manaus. Então, fake news começaram a rolar, dizendo que Felipe estava criticando atores, famosos, entre outras celebridades que também fizeram doações. Mas na verdade, Felipe estava apenas alertando que apesar de todos terem a boa vontade de fazer a doação, não seria tão fácil e ele não sabia como resolver, ele entrou em desespero. Um dos nomes citados foi Tiro Lipa, que rebateu Felipe Neto, sem entender exatamente o que Felipe estava querendo alertar todo mundo. Então, Felipe voltou às suas redes sociais e em diversos stories na noite de sexta-feira esclareceu tudo, dizendo que o que ele queria era mais ajuda para fazer que todas as doações chegassem a Manaus. Então, juntando com diversos nomes, Whindersson Nunes, Maria Gadu, Luciano Huck, entre outros, eles conseguiram resolver essa situação de logística. Enquanto uma turma se concentrou em enviar outros tipos de suprimentos e medicamentos, uma segunda turma conseguiu fazer com que essas doações realmente chegassem a Manaus. E ontem à noite mesmo, Felipe Neto postou fotos da primeira remessa sendo levada para Manaus. Felipe Neto se revoltou tanto com as fake news, que ele se sentiu na obrigação de postar até o valor que ele gastou nessas doações. E vale ressaltar que para finalizar a noite, postou novamente que conversou por telefone com Tiro Lipa, onde Tiro Lipa pediu desculpas, disse que não tinha entendido a primeira postagem, mas depois da explicação de Felipe Neto, tudo se esclareceu, tudo foi resolvido e juntos estão fazendo uma grande ação para normalizar a situação do oxigênio em Manaus. E ainda, falando sobre essa situação do oxigênio, Manaus recebe 70 mil metros cúbicos vindos de Belém. Manaus recebeu na madrugada deste sábado uma carga de 70 mil metros cúbicos de oxigênio, vinda por meio de balsas da cidade de Belém. Segundo o governo do Amazonas, a nova remessa deve garantir a retomada do equilíbrio do abastecimento na rede de saúde do estado para os próximos dias. Ainda neste sábado, um avião que buscaria vacinas na Índia vai levar mais uma carga de oxigênio a Manaus. O voo deve sair por volta das 14 horas de Campinas, no interior do estado de São Paulo. A quantidade de insumo que será transportada ainda não foi divulgada. Com um aumento recorde de internações por Covid-19, a rede hospitalar entrou em colapso em Manaus. Unidades ficaram superlotadas e sem oxigênio, pacientes morreram asfixiados. A demanda diária por oxigênio chegou a ser quase 3 vezes maior do que os fornecedores locais conseguiam produzir. Na quinta-feira, o déficit diário era de cerca de 48 mil metros cúbicos. O governo ainda não informou qual é a situação atual neste sábado.
E para finalizar, vamos às notícias do nosso presidente Jair Bolsonaro. Dória chama Bolsonaro de facínora e o presidente rebate. Ele não é homem. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse na tarde de sexta-feira que o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, não é homem. O presidente rebateu declarações que Dória havia dado mais cedo, chamando Bolsonaro de facínora. Em entrevista ao programa Brasil Urgente, na TV Band, Bolsonaro criticou as ações do governador paulista no combate à pandemia da Covid-19. Ele quer jogar a responsabilidade para cima de mim? Será que ele tem coragem? Que ele não é homem, nós sabemos. Esse pilantra não é homem, afirmou o presidente. O presidente se defendeu das acusações de Dória e também o atacou. Com palavras de baixo calão, como esse governador está falando, me chamando de facínora? Isso é coisa de irresponsável. É um cara que está morto politicamente em São Paulo. Ele não sai na rua em São Paulo, não vai na padaria comprar um pão, não vai nem na praia. Não tem mais prestígio para absolutamente nada. Agora está em um desespero para me atingir, disse Bolsonaro, citando que Dória usou seu nome durante a campanha para se eleger a governador paulista em 2018. Ainda, na entrevista à Band, Bolsonaro mentiu ao dizer ter sido proibido de adotar qualquer ação contra o coronavírus. Em abril, o STF reafirmou a autonomia de estados e municípios para adotar medidas de isolamento social e definir quais atividades serão suspensas, mas não tirou do governo federal o poder para atribuições relativas à pandemia. Só Deus me tira daqui. Me tirar na mão grande, não vão tirar. Vou repetir aqui. Que moral tem João Dória e Rodrigo Maia para falar em impeachment se eu fui impedido pelo STF de fazer qualquer ação contra a pandemia? Afirmou Bolsonaro em entrevista a José Luiz da Atena. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das últimas atualizações do que tá pegando. Não vamos esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo e deixar aquele joinha para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e mais. Beleza? Valeu e até a próxima!